Nos últimos dias, temos vivido tempos sombrios que se espalham pelo mundo, nações em guerra, filhos contra pais, irmãos em conflito, e o amor de muitos esfriando, exatamente como foi profetizado em Mateus 24:7, Lucas 12:52 e Mateus 24:12. Um sinal doloroso desses tempos foi a morte de Charlie Kirk, aos 31 anos. Cristão fervoroso, pai de família e ativista conservador, ele foi vítima de uma tragédia em uma universidade nos Estados Unidos. Mas mesmo que sua partida tenha ocorrido em solo norte-americano, seu legado ultrapassou fronteiras. Charlie Kirk se levantou como uma voz profética de nossa geração, um defensor incansável da democracia e da liberdade, incluindo a liberdade do povo brasileiro. De forma impressionante, em um de seus últimos vídeos em que mencionou o Brasil, ele não se limitou a comentar sobre a política internacional. Suas palavras que hoje soam quase como uma profecia impactante, antecipando a futura prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de maneira surpreendente, o desfecho de sua situação, que na época ainda estava sendo investigada pelo judiciário brasileiro. Agora, confira o vídeo completo de Kirk, dublado na íntegra. Neste momento, estamos vivendo sob uma tentativa de golpe judicial, uma tentativa de supremacia judicial. Como já dissemos muitas vezes neste programa, nos últimos 100 anos, o poder nos Estados Unidos concentrou-se em grande parte na burocracia não eleita e no judiciário não eleito. Podemos olhar para outros países para ver onde isso pode levar. Neste momento, no Brasil, está acontecendo um desenvolvimento chocante e horripilante. Lembre-se, em 2022, Bolsonaro perdeu por uma margem extremamente pequena. Como você deve se lembrar, ele venceu em todas as partes do país, exceto na mais pobre, a mais dominada pelo crime e a mais corrupta, o Nordeste, onde o candidato de esquerda, Lula da Silva, venceu. Houve muita agitação, eles tiveram seu próprio momento parecido com o 6 de janeiro, em que se reuniram em apoio a Bolsonaro e as coisas saíram completamente do controle. E desde então, tem havido uma gigantesca repressão judicial ao estilo Joe Biden. Os juízes no Brasil têm exercido muito mais poder do que até mesmo nos Estados Unidos. Juízes e os equivalentes aos procuradores-gerais dos condados impuseram amplos controles sobre a liberdade de expressão no X e em outras plataformas de discurso. Agora Bolsonaro vai ser julgado por supostamente tramar um golpe. O presidente Lula disse hoje que é dever de Bolsonaro, abre aspas, provar sua inocência. Não é inocente até que se prove o contrário. É culpado até que se prove inocente. Mas, mais do que isso é um sinal de alerta. É assim que se parece o despotismo judicial. Esse tipo de comportamento não deveria ter lugar no mundo ocidental moderno. Eles vão tentar colocar Bolsonaro na prisão para que ele morra na cadeia como um mártir. A esquerda acredita na democracia, supostamente. Mas você sabe o que eles querem dizer com democracia? Eles acham que democracia é juízes se tornando ditadores. O juiz é um avatar da democracia. Eles não acreditam no voto. Eles não acreditam na vontade do povo. Eles não acreditam no soberano. Democracia para um esquerdista não é eleição, nem direitos, nem constituições. É simplesmente ser um liberal. É uma oligarquia judicial. Tudo isso serve de alerta para nós, já que agora temos juiz após juiz, impedindo o presidente Trump de fazer o que ele quer fazer. Podemos olhar para o Brasil, e em menor grau, para Israel, para ver como a vontade do soberano é minada diariamente. E graças a Deus, porque quando escapamos por pouco dessa situação como civilização em 13 de julho, era para esse caminho que estávamos indo sob uma presidência de Kamala Harris. É para esse caminho que estamos indo sob o regime de Joe Biden. Se Donald Trump tivesse sido baleado e morto ali, não há garantia de que teríamos vencido a eleição presidencial em novembro. Não há garantia nem mesmo de que o país ainda existiria. Eles teriam colocado todos nós na cadeia. Eles teriam invadido nossas casas. E o que estão fazendo com o Bolsonaro é exatamente o que gostariam de fazer com o presidente Donald Trump. E o Brasil é um sinal de alerta, um prenúncio do que está por vir. Um aviso de que, se não permanecermos vigilantes, se não levarmos as eleições de meio de mandato a sério, buscarmos votos e registrarmos eleitores,
podemos perder todas as conquistas que tivemos. Que, porque está em um estado incrivelmente frágil, onde agora um homem bom e um ex-presidente do Brasil eleito 2 vezes, Bolsonaro tem que provar sua inocência e está destinado a morrer na prisão. Meses depois daquele pronunciamento, sua advertência se concretizou. Após sua morte, em 10 de setembro de 2025, ocorreu um fato marcante. No dia seguinte, 11 de setembro de 2025, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Enquanto alguns podem chamar isso de coincidência, nós podemos enxergar nesse acontecimento até mesmo um alerta divino. Esse episódio também se conecta a uma revelação ainda mais antiga e impressionante. Em 2012, durante o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, o pastor Gesiel Gomes proferiu uma palavra profética que já apontava para um futuro sombrio para o Brasil, alertando que a liberdade da nação chegaria ao fim, por permissão do Senhor. Se você não se lembra dessa profecia, confira agora o vídeo a seguir para relembrar. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. Alguns podem chamar tudo isso de coincidência, mas o povo de Deus sabe que ele ainda fala, levantando homens e mulheres como trombetas para alertar seu povo. Através da voz de Charlie Kirk, vimos o cumprimento da profecia que o pastor Gesiel Gomes recebeu anos atrás, revelando acontecimentos que se desenrolariam no Brasil. Mesmo em meio à escuridão, não podemos perder a esperança. O Senhor continua soberano sobre os céus e a terra, e se Ele nos trouxe até este momento, é porque ainda existe um plano divino para nossa nação. Este é o momento de nos levantar em oração e intercessão pelo Brasil. Como diz em 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não espere! Ore agora pelo nosso país, compartilhe este vídeo e convide outros a se unirem nesta corrente de fé. Juntos, podemos clamar pelo Brasil e ver a misericórdia de Deus se manifestar sobre a nossa terra.